Vamos conferir o telão da saúde com a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Celso. Isso aí, Michele. Até às 8 da noite de ontem, a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 18.859 óbitos e 291.579 casos. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números já atualizados, são 5.558 mortes e 73.739 registros da doença. Em 24 horas, foram registradas 195 mortes e 4.080 novos casos da Covid-19 aqui em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma videoconferência com os governadores. Entre as pautas discutidas, o projeto que prevê socorro financeiro aos estados e municípios para o enfrentamento do novo coronavírus, que deve ser sancionado ainda hoje. E diferentemente dos encontros virtuais anteriores, o de hoje foi marcado por uma trégua entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Ao lado de Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, defenderam a importância da liberação dos recursos estimados em 125 bilhões de reais. Eles também pediram a união entre o governo federal e os estados para combater a pandemia. Esse projeto vem nessa linha, projeto construído no Congresso Nacional, junto com o governo federal, que hoje vem à sua sanção, um momento muito importante no enfrentamento à crise. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que, no segundo momento, nós possamos tratar, no pós-pandemia, da nossa recuperação econômica e da recuperação, dos empregos dos nossos brasileiros. A gente tem que ter a consciência de que essa crise histórica que nós estamos vivendo é uma crise sem precedente nas nossas vidas. Mas nós seremos cobrados num futuro de qual atitude nós tomamos por conta de estarmos nos pontos chaves do Brasil para enfrentarmos uma dificuldade de saúde pública que ceifa a vida já hoje de quase 20 mil brasileiros. 20 mil brasileiros perderam a sua vida com essa crise de saúde. Milhares perderam seus empregos. Milhões estão perdendo a oportunidade de um futuro promissor. O presidente Jair Bolsonaro, que por diversas vezes criticou governadores que defendem o isolamento social, dessa vez evitou atritos e pediu consenso na manutenção do veto ao texto do projeto que permitia reajuste aos servidores públicos, medida que é defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro tem até o dia 27 de maio para sancionar a ajuda aos estados. Nesse momento difícil que o trabalhador enfrenta, alguns perdendo seus empregos, outros tendo seu salário reduzido, os informais também, que foram duramente atingidos nesse momento, buscar maneiras de, ao restringirmos alguma coisa até 31 de dezembro do ano que vem, isso tem a ver com o servidor público da União, dos estados e municípios, nós possamos vencer essa crise. O mais importante, se possível, sair uma proposta aqui por unanimidade de nós, ao vetarmos, 4 dispositivos. Um que é de extrema importância, que esse veto venha a ser mantido por parte do Parlamento. E assim é que nós vamos construir a nossa política, nos entendendo cada vez mais. A reunião seguiu em tom de cordialidade, até mesmo entre o presidente e o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB. Os dois deixaram a troca de acusações dos últimos dias de lado para pedir paz. Quero exaltar e cumprimentar a forma com que essa reunião está sendo conduzida. Para a união de todos, o Brasil precisa estar unido para vencer a crise, ajudar e proteger a saúde dos brasileiros. O nosso foco, neste momento, é exatamente esse: proteger os brasileiros em todo o Brasil. Vamos em paz, presidente. Vamos pelo Brasil e vamos juntos. É o melhor caminho e é a melhor forma de vencer a pandemia. Senhor governador João Dória, obrigado pelas palavras e parabéns pela posição de Vossa Excelência. Em março, numa roda anterior de videoconferência, Bolsonaro e Dória discutiram publicamente.
A conversa de hoje, mais conciliadora, acontece no momento em que o Brasil acaba de assumir a terceira posição em número de contaminados pelo mundo, atrás apenas de Estados Unidos e Rússia. E num cenário onde o Ministério da Saúde é comandado pelo interino Eduardo Pazuello, após os ministros Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta deixarem o cargo. Ontem, a pasta divulgou o novo protocolo que libera o uso pelo SUS da cloroquina e da hidroxicloroquina, agora também para casos leves de Covid-19. O texto mantém a necessidade do paciente assinar um termo de consentimento antes de tomar a medicação e do médico decidir sobre a necessidade da aplicação. O documento que recomenda as doses e as associações a outras medicações não traz a assinatura de nenhum médico e diz que o paciente deve estar ciente dos efeitos colaterais que podem levar a diversas complicações clínicas. A decisão foi criticada pelo diretor de emergências da Organização Mundial de Saúde, Michael Ryan, que chamou a atenção à falta de estudos conclusivos sobre a eficácia da medicação. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre a ocupação de leitos dos hospitais de campanha. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Mais uma morte aqui no hospital de campanha do AMB e também uma outra morte, a primeira morte no hospital de campanha do Ibirapuera. Agora já são 24 mortes na cidade de São Paulo, nos hospitais de campanha. 22 mortes aqui no AMB, uma no Pacaembu e outra no Ibirapuera. Lembrando que ontem nós tivemos a abertura de mais um hospital de campanha na cidade de São Paulo, o de Heliópolis, a maior favela do estado de São Paulo, com aproximadamente 220 mil habitantes. São 200 leitos lá em Heliópolis e agora 2.468 leitos à disposição na cidade de São Paulo, hospitais com portas fechadas. São pacientes que são transferidos para cá, caso tenham complicações ou pelo menos caso indique algum sintoma de Covid-19. No AMB já foram 22 mortes e aqui continuam as reclamações, Michele. A gente, quando chega aqui, conversa com um parente de outro, a gente vai apurando, né, as informações aqui e os pacientes reclamam da falta de informação. Você se lembra que logo no início do hospital de campanha existia a possibilidade de uma sala de acolhimento. Isso não acontece, a informação é por telefone ou aqui na porta do hospital. Por telefone, os parentes recebem notícias, mas existem aqueles que ficam sem nenhuma informação, de pacientes que são transferidos de uma unidade para outra, saem daqui, vai para o HC, sai do HC, vem para cá, e os parentes ficam um tanto quanto sem informação dos seus entes queridos, né? Sobre o ar-condicionado, pacientes aqui do AMB têm gravados alguns vídeos nas redes sociais reclamando que o ar-condicionado é muito gelado aqui, muito, mas muito gelado. E nós estivemos lá no Ibirapuera, ainda antes da inauguração, obviamente, e realmente o ar-condicionado é muito frio. Mas a gente imagina que com as pessoas esse ar possa fazer efeito. Mas os pacientes reclamam disso, já reclamaram de situações pontuais, de falta de água, falta de equipamentos. E agora a informação que nós temos é que alguns profissionais da área da saúde, devido a problemas de infraestrutura, começam a pedir demissão aqui do hospital de campanha do AMB e isso já preocupa na falta de profissionais, né? Vamos ficar atentos a isso. Agora acompanhando os números, começando aqui pelo AMB. AMB com um total de leitos 864 à disposição, ocupados 524, na ala de enfermaria aqui no AMB são 495 pacientes, na ala de estabilização são 29 pacientes, transferências com quadros agravados, hoje nós tivemos 9 e as boas notícias são 69 altas com um óbito, como já informamos anteriormente. No estádio do Pacaembu, 200 leitos, ocupados 151 leitos, na ala de enfermaria 142 pacientes, na ala de estabilização, a semi-UTI são 9, lembrando que lá no Pacaembu apenas 10 leitos de UTI, então já temos 9 pacientes na ala de estabilização. Transferências foram 4, altas, as boas notícias 25 e óbito nenhum. No Ibirapuera, que registrou hoje o primeiro óbito, total de leitos 268, já temos 152 pacientes internados por lá. Celso e Michele.
Obrigada, Garrafa. Obrigado, e após Garrafa. diversos atritos nos últimos meses, o governador de São Paulo, João Dória, comemorou o tom cordial seguido na videoconferência de hoje entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro. Nas palavras de Dória, foi um dia de paz e entendimento. E na coletiva, após o encontro virtual, o governador anunciou a habilitação de novos leitos de UTI para o tratamento de infectados com a Covid-19 e a vinda de 600 respiradores para o estado. Mas hoje evitou ser taxativo sobre o lockdown e disse que prefere acreditar na conscientização da população durante o mega feriado. Vamos ver os detalhes com Marcelo Bassege. João Dória celebrou o clima pacífico da reunião de hoje entre governadores e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o socorro aos estados e municípios por causa da pandemia do novo coronavírus. Estou pessoalmente feliz por termos concluído uma reunião de parte a parte, pelos governadores e pela presidência da República, em paz e em harmonia. E esta reunião foi uma demonstração de sabedoria, de bom senso e de equilíbrio de todos que estavam ali dela participando. E esperamos que esta trégua e esta bandeira de paz e integração e união se mantenha hasteada. Dória também informou que 1.800 novos leitos de UTI foram habilitados, além do recebimento de outros 300 respiradores vindos do Ministério da Saúde, chegando à marca de 600 equipamentos disponibilizados pelo novo ministro Eduardo Pazuello. Considerando os 2.530 aparelhos que já haviam sido adquiridos pelo governo, o estado de São Paulo conta agora com 3.130 novos respiradores e garante que há profissionais suficientes para operá-los nas unidades de terapia intensiva. 1.800 leitos no atual número de leitos do estado representam um acréscimo de 45%. Então isso é importantíssimo, porque é isso que vai dar aí a capacidade de atendimento, principalmente aqui na região metropolitana. Isso praticamente, se vocês olharem, nós estamos com 4.000 e poucos doentes internados, nós teremos a chance de internar mais 1.800 pessoas. Segundo projeções do governo, no início da pandemia, 5.500 novos leitos de UTI teriam de ser instalados no estado de São Paulo para conseguir atender a demanda de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Por isso, novas solicitações de habilitação de leitos e recebimento de respiradores precisarão acontecer nas próximas semanas. Foram várias compras já realizadas pelo Estado, que nós já demonstramos aqui, e ainda compras insuficientes para alcançar esse número dado pelo Centro de Contingência de 5.500 novos leitos, né? Nos últimos dias, o governo vem admitindo que o mega feriado é a última cartada para tentar aumentar o isolamento social no estado antes do lockdown. Questionado sobre ter de implantar a medida mais restritiva caso o resultado do longo recesso não seja satisfatório, Dória preferiu adotar um tom otimista. Vamos falar das coisas boas. Hoje um dia está bonito, temos sol, temos solidariedade, temos união entre poderes, é um dia de bandeiras brancas e também de paz no coração das pessoas que vivem aqui em São Paulo. Vamos aguardar, é cedo ainda para falar sobre isso. Nós estamos no segundo dia do feriado, ontem foi o primeiro, houve uma melhora. Ontem a taxa de isolamento social subiu para 49% em todo o estado e 51% na capital. De acordo com o governo, a população vem respeitando a recomendação de não viajar, já que o fluxo de veículos nas principais rodovias de São Paulo não foi maior do que o previsto. É um primeiro dia de resultados importantes. Nós seguimos pedindo a mobilização de toda a população do estado de São Paulo para que a gente possa seguir com taxas importantes de isolamento, que a gente não tenha um fluxo nos municípios do interior do estado diferente disso e com isso a gente possa ter essa estratégia bem sucedida nesse momento. Partidos de oposição protocolaram hoje um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que nos explica o porquê desse pedido. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Esse foi o primeiro pedido de impeachment, contra o presidente Bolsonaro, assinado de forma conjunta por vários partidos, por exemplo, PT, PCdoB e PSOL, e também por mais de 400 entidades da sociedade civil. Esse grupo que assinou esse pedido protocolado hoje alega que o presidente teria cometido crime de responsabilidade ao participar daquelas manifestações lá em Brasília que tinham faixas consideradas antidemocráticas, faixas pedindo, por exemplo, o fechamento do Congresso e também a volta do AI-5 da ditadura. Eles também citam o suposto crime contra a saúde pública por Bolsonaro ter participado também de um ato em Brasília sem máscaras, agora durante a pandemia de Covid-19, e interagido ali com pessoas que estavam o apoiando lá na capital federal. E por fim, o grupo também cita que Bolsonaro teria ferido o princípio da Constituição da impessoalidade durante a recente troca aí no comando da Polícia Federal. Bom, o fato é que já há vários pedidos de impedimento na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, porque depende dele, esse pedido, são cerca de 35, nem todos possuem embasamento jurídico, já que qualquer pessoa pode entrar com um pedido de impeachment contra o presidente. Por exemplo, o próprio Rodrigo Maia já disse em entrevistas recentes que não é o momento de se cogitar qualquer assunto relacionado a impeachment, até porque estamos vivendo uma pandemia. Agora, não custa a gente lembrar que o próprio Rodrigo Maia, ele é do DEM, que é o principal partido do Centrão, que é aquele bloco que fica ali transitando no Congresso e que recentemente foi procurado por Bolsonaro e pelo governo. O governo ofereceu cargos para os partidos do Centrão, justamente na tentativa aí de conseguir formar uma base aliada que possa no futuro barrar um pedido de impeachment, que possa barrar a votação desse pedido no Congresso. Voltamos com vocês no estúdio, Michele e Celso. Ok, obrigado, Luciano. Um levantamento do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano mostra que 131 motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo foram infectados pelo novo coronavírus. Os dados foram coletados pelo sindicato junto às empresas e cooperativas que operam os coletivos na capital. Segundo o balanço, há 131 trabalhadores que tiveram resultado positivo para a doença em exame laboratorial, além de 520 casos suspeitos e 35 óbitos. Dentre as mortes, apenas 9 já foram confirmadas e 26 aguardam o resultado de exames. A maior parte dos casos é de empresas que operam ônibus nas zonas leste e sudeste da cidade. A SP-Trans e a Prefeitura não confirmam os números apontados pelo sindicato e não divulgam informações sobre casos específicos. A gestão municipal ressalta que adotou uma série de medidas para que motoristas, cobradores e passageiros se previnam contra o novo coronavírus. E segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária, subiu de 13 para 22 o número de mortes no sistema penitenciário de São Paulo por causa da Covid-19. Em menos de 2 semanas, o aumento foi de 69%. Os dados são referentes ao período de 9 a 20 de maio. Até o dia 8, eram 13 mortes. A primeira ocorreu em 19 de abril. O sistema prisional paulista tem cerca de 220 mil presos. Com a antecipação dos feriados, na tentativa de forçar a alta do isolamento social, a atenção se volta às cidades do litoral e do interior de São Paulo. Nas cidades da Baixada Santista foram confirmados mais de 4.700 casos da Covid-19. E para evitar a debandada de turistas, bloqueios sanitários foram postos lá e barraram os motoristas de outras cidades. O repórter Jonas Campos acompanhou a movimentação nas estradas e nas praias neste feriado antecipado da Consciência Negra. Trânsito bom no sistema Anchieta Imigrantes. Na altura do quilômetro 25, sentido Baixada Santista, o primeiro aviso: todas as praias do litoral estão interditadas. Fiquem em casa. A estrada seguiu tranquila até a entrada de Santos, quando nos deparamos com um outro cenário. O motivo do congestionamento de veículos estava logo à frente, o bloqueio de carros para evitar a circulação de turistas no litoral. A nossa cidade está com as praias fechadas, nossos lugares públicos, restaurantes, os hotéis. Então,
o turista não tem o que fazer na nossa cidade. Não é uma proibição, nosso intuito é que ele tenha consciência, devido ao momento que estamos vivendo, de quarentena, que ele retorne à sua cidade para preservar a saúde dos demais cidadãos da cidade de Santos. O critério de abordagem aos veículos é feito principalmente pelas placas. Se forem de outra cidade, a solicitação de parada é praticamente certa. Bom dia, são moradores da cidade? Sou santista e moro aqui, só não teria placa. Você tem algum comprovante, por gentileza? Já até do ele na mão. Veio fazer o que aqui na Baixada, cara? Eu trabalho como dentista aqui na Baixada. Ah, entendi. Mas mora onde? Moro no interior de São Paulo. Aí tem esse controle aqui, já tinha passado por isso outra vez, não? Não, é a primeira vez. Foi já a primeira vez. Mas é bacana. A operação de bloqueio na entrada de Santos teve início no dia 22 de março e já abordou mais de 10 mil veículos. Segundo a Guarda Civil Municipal, cerca de 300 carros que não eram da cidade deram meia volta após a abordagem. A maioria realmente é trabalhador, mas esporadicamente aparece o turista aqui, né, tentando burlar o bloqueio. Ao entrar em Santos, que não aderiu à ideia de antecipar o feriado, nossa equipe registrou imagens do centro da cidade, que estava de fato tranquilo. A praia fechada tinha apenas uma ou outra pessoa caminhando pela faixa de areia. A orla, num dia de sol como hoje, ainda é um ponto de bastante movimentação aqui em Santos. Mas essa movimentação aparentemente se limita a moradores locais. As medidas que dificultam a vida dos turistas por causa do feriado antecipado na capital paulista parecem estar ajudando a diminuir o fluxo de pessoas na Baixada Santista. Caiu muito já. Essa semana já não começou do jeito que estava a outra, então a gente está sentindo mesmo. Você não sente a presença de muitos turistas por aqui? Não tem mais. Não. E olha que a gente via muitos aqui. Muitos mesmo. Eu fui turista por muitos anos aqui, eu morava em São Paulo, eu já fui turista. Só que no momento que o país passa essa dificuldade da parte da saúde, eu acho que tinha que ter consciência da população de estar em casa, que eles vão vir para cá e vão para onde? A região da Baixada Santista, que engloba 9 cidades, registrou até ontem 4.704 casos confirmados do novo coronavírus e 286 mortes causadas pela doença. Consciência e respeito são as palavras mágicas neste caso. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o médico Marcos Caseiro, que é infectologista e coordenador de um estudo epidemiológico que avalia justamente a velocidade de contaminação pela Covid-19 na Baixada Santista. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao Plantão da Saúde. Nós acabamos de ver na reportagem do Jonas Campos que os bloqueios neste feriado aparentemente têm ajudado a conter o fluxo de turistas no litoral paulista. Sem eles, como o senhor avalia o impacto para os moradores locais? Inevitavelmente, o risco de contágio seria muito maior, não? Mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui falando com vocês, muito boa noite, estou aqui em Santos, estou aqui me preparando para o meu plantão lá no Hospital Guilherme Alves, um prazer estar aí com o Dr. Arnaldo, uma figura que eu admiro bastante, e na verdade, assim, esses bloqueios, na verdade, era um grande temor aqui na nossa cidade, era justamente essa questão desses feriados. Os prefeitos se reuniram ontem, até onde eu fui mostrar os dados desse nosso trabalho, a segunda fase do trabalho, e era um temor justamente esses bloqueios, porque nós temos uma população flutuante muito grande. Então, de uma maneira geral, quando ocorrem esses feriados em São Paulo, a população acaba vindo para Santos de uma maneira, Santos, Praia Grande, Guarujá. Então, isso é uma coisa bastante importante e significativa e era uma preocupação que nós tínhamos, né? Eu acho que a população tem que entender que neste momento o que nós temos para oferecer, e já estamos todos cansados de ouvir isso, que a ciência tem para oferecer, é justamente a gente fazer um isolamento social para evitar essa expansão da transmissão entre as pessoas, né? E me parece que isso foi respeitado. Ainda que eu vou dizer para você que numa cidade vizinha aqui, que é São Vicente, não há esse bloqueio muito grande na questão das praias especificamente. A população tem tido acesso muito fácil. O fim de semana estava cheio de gente. E então nós temos variações regionais muito importantes, né? Doutor, boa noite. A Baixada Santista é, de fato, a segunda região mais preocupante no que diz respeito à evolução do novo coronavírus no estado de São Paulo? Não, então, os dados têm mostrado isso, né? Os dados têm mostrado uma expansão muito grande de casos aqui, né? Só o município de Santos
nós já estamos com os dados de ontem com 1.966 casos e 99 óbitos. Se nós calcularmos o que a gente gosta de usar em medicina, né, os epidemiologistas, no qual eu me incluo um pouco, nós temos um coeficiente de incidência muito elevado. Nós temos 453 casos para cada 1 milhão de habitantes. É um número muito elevado, é um dos números mais elevados aqui do Brasil, mais elevado do que o estado de São Paulo, mais elevado do que a capital, o município de São Paulo. Então, nós temos uma taxa de incidência muito elevada, ainda que exista uma enorme subnotificação. Esses números são oficiais. Os dados do nosso trabalho mostram que esse número é muito maior. Nós devemos ter pelo menos 10 vezes mais casos para cada um caso desses notificados que eu falei. Estamos em 2.000, praticamente 2.000 casos. Para cada caso notificado, nós temos 10 indivíduos que não foram notificados. O nosso trabalho tem mostrado esse dado, né? Doutor, e aí, a partir desse estudo do qual o senhor faz parte, qual é a projeção em termos de temos o pico na Baixada Santista e a estrutura hospitalar? O que ela suporta e quando acende a luz amarela nesse quesito, doutor? Então, essa é uma questão, essa é uma resposta que eu gostaria de te dar com detalhe. Esse pico é a pergunta histórica que todos nós estamos na busca dele. Indiscutivelmente, os dados que nós temos, assim, primeiro é um estudo inédito aqui no nosso país, um estudo semelhante está sendo feito no Rio Grande do Sul. Nós estamos fazendo um estudo com 2.500 pessoas em 4 coletas separadas com distância a cada 15 dias. É a segunda coleta, né? A gente colhe 2.500 amostras dos 9 municípios, e nós vimos nesses 15 dias um aumento de 1,4 para 2, em torno de 2,3. E o que mais chamou a atenção nesses dados, ainda que não tenha sido um aumento tão significante ainda que foi, é que justamente os 2 municípios que mais flexibilizaram aqui localmente, que foi o município de Guarujá e São Vicente, foram os que tiveram o aumento mais impressionante, né? Guarujá foi quase para 5% de prevalência de contaminação na população e São Vicente para 2,8%. Então, os números importantes nas cidades que relaxaram um pouco mais esse momento de contenção social que a gente tem chamado. Então, essa é a grande questão. O problema, assim, nós observamos na última semana um aumento expressivo. Muitos hospitais particulares não têm mais leito, né? Nos hospitais públicos, nós temos observado ainda que existe a disponibilidade de leito. Nós temos 2 hospitais públicos, que é um do Estado, o Hospital Guilherme Álvaro e o Hospital dos Estivadores, mas que estão aumentando muito rapidamente o número de pessoas internadas. Então, pelas nossas projeções, pelas projeções do Ministério, os dados que nós temos, é que nós temos uma fase exatamente de aceleração neste momento, e nós deveremos atingir esse pico, os dados teóricos, no final desse mês, provavelmente nos primeiros 15 dias do mês que vem, entre a primeira e a segunda semana de junho, é a projeção que nós temos para esse pico de casos, desde que a população continue nos ajudando, né, e mantendo esse isolamento social. Tá certo. Doutor, então, o senhor acha que, na sua opinião, esse é o momento de nós termos medidas mais rígidas, né, para garantirmos o isolamento social, aí que parece que é a única maneira mesmo, né, de comprovadamente eficaz contra a Covid-19? Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. O que a ciência tem para nos oferecer nesse momento, nós não temos um medicamento eficaz, não temos medicamento, né? Não vamos nem entrar nessa discussão. Nós não disponibilizamos de uma vacina. O que a ciência tem, claro, da experiência de tantos outros países que passaram dificuldades, é o isolamento social. É necessário. E quanto mais profundo esse isolamento, mais rápido nós conseguiremos sair desse isolamento. Veja, a Sociedade Brasileira de Ética, a Fiocruz, São Paulo já discute o lockdown. Quer dizer, esse é o momento de discutir afastamento. Então, neste momento que nós estamos, é um momento na nossa região, em São Paulo, capital, de aceleração da epidemia. Então, não há possibilidade, nesse momento, de se discutir de nenhuma maneira a saída do isolamento social. E a população tem que entender isso insistentemente, que essa é a única maneira de nós evitarmos o colapso do sistema e a indisponibilidade de leito para as pessoas que eventualmente venham a precisar, né? Doutor, eu tenho ainda mais uma pergunta para a gente encerrar, mas antes eu vou passar a palavra para o seu colega, que o senhor citou, o doutor Arnaldo,
Doutor Arnaldo, por favor, se dirige. Olá, querido. E tem mais um agravante, talvez, na cidade de Santos. A população de idosos acima de 60 anos é muito grande, né? Então, além do problema da aceleração, nós temos que a vulnerabilidade da população também é maior. E isso é um risco extra, além, obviamente, de tudo que foi colocado. Então, é perfeito essa posição. Eu gostaria novamente aqui de agradecer o convite e também parabenizar, chamar de Arnaldo, que é um colega que eu admiro muito, e pelas posições dele recentemente que ele tomou, que foram fabulosas, das quais eu endosso integralmente tudo que ele for falar aí. Essa é uma situação importante, porque o que o nosso dado mostra, veja só, nós temos em torno de 2,4, contando com a pouca especificidade desse teste, que é aquele teste rápido, que a gente podia imaginar até o dobro, 4% da população infectada dentro da margem de erro, nós teremos 95% da população ainda vulnerável a se infectar. Santos tem quase um quarto, Santos tem 433 mil habitantes, 87 mil pessoas acima de 65 anos, que são justamente uma população mais vulnerável de ter quadros mais graves, o que os dados mostram para nós. Então, esses dois motivos, uma baixa prevalência de positividade na população. Você ouve uns médicos, uns malucos aí, falando que 70% da população está infectada. Não existe isso, é baixa ainda. Na Espanha, um dado de ontem, na Espanha, 5% da população em média infectada só. Então, esse fator, associado com enorme contingente, muito bem lembrado pelo Arnaldo, enorme de população de idosos, 87 mil pessoas acima de 65 anos. Então, imagine se a gente abre e expõe essas pessoas à tragédia que nós teríamos na nossa cidade, na nossa região, né? Muito bem. Doutor, e para a gente encerrar, bem resumidamente, a que o senhor atribui essa baixa adesão da população ao isolamento social? Eu não tenho dúvida, viu, meu amigo? Eu não tenho dúvida. Infelizmente, nós temos uma situação política que é um total desajuste. Acho que não tem lugar nenhum do planeta Terra em que nós temos uma situação em que nós temos um governo federal que fala uma língua e todos os governadores, felizmente, falando a língua e seguindo a ciência. O que nós vimos hoje naquela reunião, felizmente, esse cidadão parece ser um pouco ciclotímico, mas parece que foi um alento para a gente imaginar que dias melhores virão se o governo federal conseguir falar de uma maneira adequada e articulada com os governos estaduais. Certamente nós esperaremos dias melhores para o nosso país. Muito obrigada. Que assim seja, doutor. Muito obrigada, doutor Marcos Caseiro, infectologista, coordenador de um estudo epidemiológico que avalia justamente a velocidade, né, da contaminação pela Covid-19 na Baixada Santista. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado a vocês. Uma boa noite, um bom trabalho a vocês todos. Obrigado. Se por um lado a pandemia mudou os planos de quem queria investir em um imóvel, por outro, motivou famílias que diante da quarentena querem trocar o espaço reduzido dos apartamentos pelo conforto das casas. E o mercado imobiliário também teve de se enquadrar aos novos moldes de convivência e aderiu às visitas e assinatura da papelada online. Confira na reportagem do José Paes. O Fernando não pensou duas vezes antes de trocar o apartamento onde morava com a esposa e os 2 filhos em São Paulo por essa casa na cidade de Barueri, na região metropolitana da capital. E a mudança aconteceu justamente por causa do novo coronavírus. Com a questão de pandemia, quarentena, o que estava difícil se tornou ainda mais, né? Você imagina, as crianças não vão mais para a escola, as crianças não podem sair no playground do prédio para brincar, tudo mais. Então a gente decidiu acelerar o projeto de uma mudança para uma casa. Se a troca feita pelo Fernando foi para dar mais conforto à família, a maioria dos futuros compradores de imóveis tem preferido a prudência como primeira opção na hora de investir. É uma necessidade de permanecer com dinheiro mais dinheiro guardado. Não é porque eu perdi o emprego. Se ele perdeu o emprego, ele não ia querer comprar o imóvel amanhã. Então não é eu perdi o emprego, então eu tenho menos renda, tenho que comprar algo mais barato. Não é isso. São as pessoas que mantiveram o emprego ou as suas empresas, mas pensaram, não, eu não vou mais comprar um 200 metros, vou comprar um 180, ou não vou comprar um 80, vou comprar um 60.
O Fábio é diretor de uma empresa especialista em pesquisas voltadas para a construção civil. Diante do cenário alarmante para quase todas as áreas comerciais, ele resolveu fazer um estudo diferente. A companhia reuniu 600 pessoas que tinham interesse em comprar algum imóvel no pré-pandemia para saber como a recessão atual influenciou esses potenciais compradores. Segundo o estudo, o isolamento causado pela Covid-19 gerou uma busca por mais bem-estar no ambiente residencial. Por outro lado, 53% dos entrevistados afirmaram ter desistido de uma possível compra imobiliária. Essa queda brusca só não aparece em uma área específica do setor. Imóveis de necessidade são mais resilientes do que imóveis de upgrade. Porque quem está casando e já estava com o casamento marcado, ele vai se mudar para algum apartamento. Quem está se separando vai se mudar de alguma maneira. Assinar um contrato de papel já não faz mais parte da rotina de quem quer comprar ou alugar um imóvel. As imobiliárias têm se adaptado aos negócios online em tempos de pandemia. Assinar um vínculo, por enquanto, só se for assim, de maneira 100% digital. Nós já tínhamos esse processo para alguns produtos que nós trabalhamos, né, algumas construtoras, mas a gente colocou para 100% da operação a assinatura do contrato digital. Então a adaptação que a gente fez lá atrás para o mercado, para atender de maneira digital, de maneira online, para fortalecer a vontade do cliente de compra agora, ela vai sendo potencializada e o que a gente espera é que isso chegue ao seu patamar em 90 dias, né? A Alessandra se sentiu completamente segura para fazer todo o processo burocrático do aluguel dela pelo computador. Isso foi bem legal, eu acho que as pessoas correram para se adaptar no que é possível. Então, a gente fez quase tudo digitalmente. A gente assinou o contrato online, a gente fez todo o processo de calcionar um imóvel como fiador online também, com o cartório de registro de imóveis. Então as coisas, tudo que dava para funcionar online deu. As adaptações cabíveis vêm dando resultado. Investir em um imóvel ainda é sim uma boa, mesmo em meio a uma crise como a de agora, sem precedentes. Pelo menos quem trabalha no ramo assina embaixo dessa teoria. Primeiro que eu gosto de fazer uso uma frase aqui dentro que tijolo não pega gripe, né? Tijolo não pega Covid, tijolo não tem esse tipo de problema. Ele é um bem definitivo, né? Até porque culturalmente o brasileiro não tem essa necessidade de mudar de imóvel 5, 6, 7 vezes durante a vida quando ele adquire imóvel próprio, né? Ele muda na verdade 2 vezes ou 3 no máximo. Tá? Então o imóvel é um investimento seguro. Muito bem, nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde para a nossa segunda entrevista do dia, médico Dr. Arnaldo Lichtenstein. Ele é diretor técnico de clínicas do Hospital HC, mas ele vem aqui como médico do clínico geral do Hospital das Clínicas, né, doutor? E nós vamos abordar aí as políticas de combate à doença no Brasil e a capacitação do HC para atender casos graves. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós noticiamos aqui no Plantão da Saúde essa semana a conquista do HC, que deu alta para o 1000º paciente grave da Covid-19, né? Era até uma moça de 42 anos. Aqui o senhor acredita esse número tão significativo de vidas salvas? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Michele. Obrigado, Celso. Primeira coisa, então, trabalho no HC há mais de 30 anos, tenho vários postos, vários cargos, várias funções, mas aqui eu estou como o Dr. Arnaldo, não como porta-voz. Pessoa física, não é pessoa jurídica. E não confundir pessoa com instituição, sim, muito comum hoje em dia, infelizmente. Bom, o HC, acho que todo mundo sabe, ele tem 1.200 pessoas que podem ficar internadas lá, 1.200 leitos. O prédio central inteiro foi transformado em atendimento exclusivo para Covid referenciado. Então, são 200 leitos inicialmente de UTI e 600 de enfermarias indo para a UTI, tirando a UTI ou tendo alta. Ou seja, é uma operação de guerra, porque todos os outros pacientes que estavam lá foram distribuídos em outros prédios. A ortopedia, a psiquiatria, o Instituto do INCOR, né, do coração. Então, lá ficou exclusivamente lá. E se montou um verdadeiro exército de médicos jovens, médicos mais experientes, mas médicos basicamente não vulneráveis. Quer dizer, médicos acima de 60 anos ou com doenças não foram para a primeira linha, como ficamos ao lado. E a dedicação dessas pessoas é uma coisa heróica, e aí isso que precisa ser levado em conta.
1.000 pacientes que saíram, ou seja, foram basicamente salvos. A taxa de mortalidade dentro de um paciente do HC é das mais baixas do mundo. Olha. Tá? Quer dizer, então, isso daí são vidas salvas, e se você pensa o contrário, de não ter acesso às pessoas a ter isso, nós estamos falando de 80% das pessoas lá salvas não teriam essa chance. Nossa Senhora, que trabalho. O que mostra, né, doutora, a importância do investimento no sistema público de saúde. Né, que muitas vezes pessoas, por exemplo, que não teriam possibilidade, como em outros estados, uma vez que não existe vaga, não existem equipamentos, não existem hospitais e profissionais qualificados. Veja, o SUS no Brasil é único no mundo. Nós temos o sistema público da Inglaterra, mas é muito menor. Então é o maior sistema público e capilarizado a ponto de poder resolver uma pandemia como essa. Você tem as unidades básicas de saúde para atender casos suspeitos, fazer o diagnóstico. Complexidade menor para casos menos graves. Complexidades maiores como o HC. Tudo permeado por saúde da família para visitar as pessoas em casa e poder orientar o isolamento. Ou seja, a estrutura está pronta do SUS. Dos anos para cá foi diminuído o investimento, se sucateou, mas o SUS poderia mostrar para o mundo a lição de combate à pandemia. Mas, aliado a isso, tem a falta do isolamento que a gente estava comentando agora. E aí a gente pode até discutir o porquê de não isolamento. Então, doutor, o senhor acha que essa é uma medida inevitável que vai acabar sendo tomada aqui em São Paulo e, consequentemente, em alguns locais do Brasil, como a gente já tem visto, esse lockdown é algo inevitável? Veja, primeiro a gente tem que entender por que deu certo parcialmente. Falar que não deu certo também não é verdade. Quando você fala em 50% de isolamento social, que a média da cidade, isso já salvou muita gente. Quer dizer, sem esse isolamento, a curva estaria muito mais inclinada, quer dizer, muito mais gente contaminada e muito mais gente morta. Então, isso já deu certo, mas não o suficiente para evitar uma catástrofe que eventualmente possa haver. E por que não dá certo, não foi de pleno êxito? Eu cito 3 fatores. O primeiro fator é o econômico. A pessoa, no Brasil nós temos muitos pobres que vivem de ganhar o dinheiro para a próxima refeição. Na informalidade. Na informalidade, ou seja, precisa ganhar no dia a dia o dinheiro. Se a pessoa vê seu filho passando fome, ele não vai pensar 2 vezes e vai arrumar dinheiro. E aí, o que poderia atenuar isso era os R$600 da ajuda, que efetivamente não chegou para muita gente. Então, se houvesse uma coisa de chegar lá, a capilarização de chegar lá em pessoas que não existiam, sem CPF, sem conta em banco, sem celular, sem saber mexer com aplicativos, então é uma falácia falar que vai receber esse dinheiro. Ela não precisaria sair para pegar esse dinheiro. Exatamente, ficaria em casa. Claro. O segundo motivo é pessoas aglomeradas dentro de barracos, dentro de habitações terríveis. Quer dizer, você não tem água encanada, não dá para falar lave as mãos. 5 pessoas, 8 pessoas num cômodo, não dá para falar evite aglomeração. Qual que é a alternativa para isso? Aí seria testar essas pessoas. As comunidades, né? E aí, quando você detecta uma pessoa infectada, você retira da sua... alugando, por exemplo, um hotel. Tá? Então, isso já se fala muito, mas ainda não está na prática. Quer dizer, quando você tem um hotel fechado, porque não tem. Não pode ter turista. O governo bancando isso, gera inclusive economia. Quer dizer, você teria isso e se a pessoa tivesse mais ou menos, iria para os hospitais de campanha. Claro. Então, é a segunda coisa. Essas 2 são solúveis. A terceira, que é insolúvel, é a dupla mensagem. Quer dizer, você não pode, líderes da nação, fazendo, não só falando, mas fazendo o anti-isolamento, e a população fala, e agora? Quer dizer, junto com fake news absurdas, e é isso que é insolúvel. Ficou tipo um duplo comando, né? Um duplo comando, e num exército, numa situação de guerra,
Não adianta o sargento falar uma coisa e o general outra. Não adianta. Quer dizer, ou a pessoa fala quem eu devo seguir. E ela vai seguir o mais cômodo para ela. Claro. Na verdade, aquele que diz aquilo que ela quer ouvir. Exatamente. E aí entra essa questão que eu gostaria de abordar com o senhor, doutor, porque está em pauta, não tem como fugir disso, por mais que já tenha sido debatido, que é a questão da cloroquina. Agora, esse protocolo que diz que existe um protocolo para o uso da cloroquina. O que o senhor pensa a respeito? A propósito, o senhor mesmo também passou para essa Covid. Não foi? O senhor já chegou a ser contaminado? Não teve. Muita gente ao meu lado. Mas você vive isso no dia a dia dos seus programas. Nós temos 200 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 200 milhões de médicos. Tá? Então, quer dizer, remédio tem que ser prescrito por médico. Ponto. Não é por decreto e não é por opinião. Então, não há dúvida na literatura que cloroquina não funcionou para as situações que foram testadas. O que quer dizer isso? A cloroquina foi usada em todos os trabalhos, e já são pelo menos uns 5 ou 6 trabalhos bem feitos em pacientes hospitalizados. Então, o que acontece? As sociedades americanas mais importantes, a Organização Mundial de Saúde, recomendam contra o seu uso. Várias sociedades brasileiras recomendam contra o seu uso. E o que acontece? A discussão é, não, então ela deveria ser usada antes da pessoa chegar no hospital para diminuir a carga viral. Só que não tem trabalhos para isso. Isso é uma esperança. Mas você fazer uma política pública baseada em esperança é muito frágil. Claro. Só fazer uma correção, que na verdade havia me confundido, foi o Dr. Marcos Caseiro, que já havia sido contaminado, e eu troquei as bolas aqui. Infelizmente está bem. A doutora, a enfermeira que esteve aqui ontem também, ela já passou por lá também. Olha, a gente... Veja, desculpa. Pessoas que trabalham comigo no dia a dia já se contaminaram. Ou eu sou muito ruim, que o vírus não me quer. Mas é uma questão, né, doutor? Ou uma questão de tempo. Doutor, questão de... Aliás, eu estou usando a máscara. A imunidade está boa, doutor. Eu estou usando máscara justamente por isso. Quer dizer, eu não tenho sintomas, eu fiz exames, mais de um, negativos. Como eu lido com muitas pessoas com Covid, a gente sabe que a gente contamina outra pessoa antes de ter sintomas. Então, eu não sei se daqui a 2 dias eu vou ter sintomas e, portanto, hoje estaria contaminando. Beleza, doutor. A gente continua falando daqui a pouquinho com o doutor Arnaldo Lichtenstein, que é médico lá do Hospital das Clínicas Clínico Geral. Vamos falar agora de esporte um pouquinho? Giro de notícias. Não tem jeito. O Flamengo segue insistindo em contrariar as recomendações de isolamento social e realizando atividades no Ninho do Urubu. Além disso, Rodolfo Landim, principal dirigente do clube, esteve essa semana em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, conversando sobre a volta do futebol. Essas posturas não agradaram parte da torcida. Os muros da sede da Gávea amanheceram pichados nesta quinta. Os principais alvos dos protestos foram o próprio Landim e Luiz Eduardo Batista, conhecido como BAP, vice-presidente de Relações Externas, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A secretária Ana Beatriz Busch reiterou o posicionamento contrário à volta dos treinamentos, anunciou que vai contactar o Flamengo para tentar interromper as atividades. Tentar, não tem autoridade. É uma forçação de barra absurda e a pandemia do novo coronavírus segue fazendo vítimas entre pessoas de alguma forma relacionadas ao esporte. O avô do atacante do Grêmio, Everton Cebolinha, Francisco Albuquerque, infelizmente morreu vítima da Covid-19. O jogador utilizou as redes sociais para lamentar a perda e conscientizar os seguidores em relação à gravidade da pandemia. Abre aspas. Isto não é uma gripezinha, está mais perto do que imaginamos. Francisco Albuquerque morava em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Os nossos sentimentos à família e amigos do atleta.
O futebol mexicano teve um revés na tentativa de retomar os treinos ainda neste mês de maio. A Liga Nacional promoveu uma série de testes entre jogadores, comissões técnicas e pessoal de apoio para promover a volta das atividades na próxima semana. No entanto, 8 jogadores do Santos Laguna testaram positivo e o número pode ser ainda maior, já que nem todos os resultados dos 48 exames que foram feitos no clube ficaram prontos. Então, os atletas estão assintomáticos, isolados, sob monitoramento remoto dos médicos da equipe. Atendendo a um convite de Gustavo Kirten, o tenista suíço Roger Federer está participando do projeto Vencendo Juntos. A iniciativa conta com o apoio de várias estrelas do esporte brasileiro, como Lars Grael, Flávio Canto, Hortência, Daiane dos Santos, Gabriel Medina, Minotauro e Bernardinho, para arrecadação de fundos destinados à parcela da população mais atingida pela crise provocada pelo novo coronavírus. A campanha pretende contemplar, inicialmente, 33 mil famílias com cartões Vale Alimentação com carga mensal de R$ 100 durante 3 meses. Para doar, é só entrar no site vencendojuntos.com.br. Muito bem, voltamos aqui a falar com o Dr. Arnaldo Lichtenstein. Doutor, o senhor deu uma entrevista anterior e chegou a dizer que aqui em São Paulo havia uma estrutura com respaldo para conter a Covid-19, mas que faltava material humano. O senhor continua tendo essa opinião ainda? Só voltando à matéria passada, existiram umas 5 ou 6 eventos no mundo que foram responsáveis pela grande espalhamento. E um deles foi um jogo de futebol entre a Itália e um time espanhol. Se eu não me engano, foi Atalanta e Valência, alguma coisa assim. Atalanta e Valência, doutor. Que explodiu. Em Bérgamo. É isso aí. Que é isso que aconteceu. Quer dizer, então não precisa dizer que não é para ter, nem daqui a pouco. Ainda mais no Rio de Janeiro, não né, que está caótico. Não, e um jogador assintomático pode contaminar um pai, uma mãe. Exatamente. Veja o avô do Cebolinha. Pois é. Mas veja, quando você, voltando, você tem estrutura física para uma UTI que envolve respiradores milionários, que envolve todos os aparelhos de bombas de infusão, isso tudo é difícil. Mas você precisa ter equipe humana, enfermagens e médicos aptos para isso. Quer dizer, quando eu ouço, por exemplo, que muita gente antecipou a formatura de jovens e esses jovens estão indo para a linha de frente, isso é uma crueldade, assim, absurda de todos os lados. Quer dizer, com a criança que está se formando aos 20 e poucos anos, com o doente, porque a pessoa não é competente para isso. Veja, lidar com o paciente com insuficiência respiratória, com Covid, eu não sou apto. Tá? Eu tenho uma experiência de 35 anos, já trabalhei em UTI muito tempo, em pronto-socorro muito tempo. Hoje em dia eu não consigo lidar com as novas técnicas. Então, não adianta qualquer médico fazer um treinamento de uma semana. Isso daí é uma especialidade e especificamente a gravidade dos pacientes é enorme, não é para qualquer um. Tanto que nós tivemos aqui um fisioterapeuta que ele disse que para preparar um fisioterapeuta para UTI são 2 anos. Exatamente. É 2.000 horas de curso, né? Exatamente. Tá certo. Bom, doutor, 30 segundos aqui, a gente vai se despedir, vai ter que se despedir já do doutor Arnaldo Lichtenstein. Mas a gente já convida para o senhor voltar, porque a entrevista é muito boa e temos muita coisa ainda para a gente falar. Muita coisa, que ele trabalha lá no Hospital das Clínicas, clínico geral, médico diretor, técnico de clínicas do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Plantão da Saúde. Estou sempre disponível e vamos juntos lutar e ficar em casa por enquanto. Verdade. Parabéns, doutor, pelo seu trabalho e de toda a equipe do Hospital das Clínicas. O Plantão da Saúde desta quinta-feira fica por aqui. Eu te espero amanhã com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Isso mesmo, é sempre bom lembrar, né? Sempre com a presença dos melhores especialistas sobre o novo coronavírus. Uma boa noite, até amanhã e fique agora com o Jornal da Gazeta.